é o culto denominado culto de missões, aonde temos por finalidade levantar uma oferta para a manutenção do trabalho missionário. E precisamos da sua ajuda. Precisamos deste compromisso que nós fizemos. E eu quero dizer aos irmãos que muitas das vezes nós somos o celeiro que vai fornecer a semente para esse semeador, né? E de que forma nós podemos fazer isso? Através da nossa ajuda, da nossa contribuição. Nós temos alguns desafios. E quero dizer aos irmãos que normalmente difícil passar uma semana que nós não temos que atender uma necessidade no campo missionário. Semana passada me ligou o irmão Antônio Wills, que é o dirigente da congregação lá em Sidifredo Pacheco, e me disse: pastor, eu estou com alguns irmãos aqui que nós precisamos casar eles. Lá é muito comum naquela região as pessoas simplesmente amaziar-se, numa linguagem mais nordestina, amancebar, né? E vivem juntos ao longo de muitos anos. Mas quando tem um encontro com Jesus, são orientados do compromisso, não só diante de Deus, mas o compromisso também diante dos homens. Uma determinada ocasião, alguém me interpelou e disse: pastor, por que precisa casar? Eu disse: eu vou te explicar de uma forma bem simples. Porque quem não tem condições de cumprir a lei dos homens e ter compromisso diante dos homens, não vai ter condições de ter um compromisso diante de Deus e cumprir aquilo que Deus estabeleceu. O próprio Senhor Jesus respeitou os princípios da sua época quando ele estava em uma festa de casamento. E ele inicia o seu ministério terreno na celebração de uma festa de casamento. Mas o objetivo de Jesus estar ali e iniciar o seu ministério ali, no milagre que ele opera da transformação da água em vinho, um detalhe chama atenção: as talhas eram de pedras, não eram talhas transparentes. Jesus estava dizendo ali naquele momento a finalidade do seu ministério, que ele veio para transformar a vida das pessoas e trazer alegria. Mas entendam que aquele ato estava envolvido dentro de uma cerimônia. Jesus não poderia simplesmente ter transformado água em vinho e dizer aos serventes: pode servir para todo mundo. O que Jesus falou? Para eles levarem ao mestre, que era a autoridade competente ali naquele ambiente, diante daquela cerimônia e daquele ato que estava acontecendo. E nós nos deparamos muitas das vezes com situações como essa. E ele disse: pastor, eles vão para o cartório de moto para casar, mas não tem dinheiro nem para pôr gasolina na moto. E aqui, quem sabe a gente diria, né? Eu e casar de moto, quero nem saber, vou nada. É. Um dia eu fui convidado para ministrar uma cerimônia de casamento. E eu não sabia onde era o local. E quando eu fui no local que o pessoal havia marcado que eu deveria estar, e isso não faz muito tempo, tem menos de 10 anos. Tem menos de 10 anos. Aí eu cheguei ali na Avenida 2
para aguardar a pessoa. E qual é a minha surpresa, irmão Devair, quando chega? A própria noiva. Num Fusca. Diz, pastor, vamos para o casamento? Diz, vamos. Deu uma olhada para Eliane, deu uma rida para ela. Né? E fomos para uma chácara aí, para esses fundos do Amanda aí. Cheguei lá e foi a noiva que veio me buscar para ministrar a cerimônia, pastor Adão. Estava me esperando. E lá, em Sigifredo, ele disse, pastor, nós não temos dinheiro nem para colocar gasolina na moto. Eu disse, pode ir. Primeiro ia marcar o casamento, depois a cerimônia de casamento. E hora por outra a gente sempre recebe. Essa semana, há poucos dias atrás, o pastor Ezequiel pediu oração dos irmãos. Pediu oração dos irmãos no grupo dos obreiros. Por uma pessoa que havia se enforcado. Não sei se os senhores lembram disso. Para vocês ele não mandou, mas para mim ele mandou. E eu vi a foto do homem pendurado na árvore com a corda no pescoço. Uma cena triste de se ver. E que ele disse, pastor, aqui é comum esta realidade. Aqui as pessoas tratam como comum isso. De todas as vezes que eu fui no estado do Piauí, difícil uma das vezes que eu não estive lá, que não tomei conhecimento de que alguém havia se suicidado. Aí às vezes nós olhamos para fora e dizemos assim, diz que no Japão é onde tem o maior índice de suicídio. País de primeiro mundo, as pessoas se frustram financeiramente, o que acontece? Dão cabo da sua vida. E o pastor Ezequiel diz, pastor, eu já não sei mais o que fazer e como lidar com essa situação. Eu disse, pastor, nós estamos orando para que Deus lhe dê graça. Ele diz, pastor, mas isso é comum para o povo aqui, mas para mim não é. Eu disse a ele, não aceite isso como comum, porque não é. Mas são desafios da realidade do campo missionário, do trabalho missionário. E eles estão ali para realizarem o trabalho do Senhor. Estão com o seu embornar cantando. Caminhando eu vou para Canaã. Estão lançando sementes. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Porém, eu e você temos a responsabilidade de abastecer estes missionários com sementes. Precisamos abastecê-los com sementes, para que eles possam continuar lançando esta semente, elas possam germinar e produzir frutos dignos de arrependimento. Eu acho interessante que o texto bíblico de Apocalipse, ele diz assim, que estarão diante do trono povos de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas e de todas as... Deixa eu lhe dizer, Deus não é brasileiro. Deus não é brasileiro. Ele é Deus dos povos e das nações. E ele diz, vai, porque as nações te dei por herança.
É por isso que quando ele comissionou os seus discípulos, ele disse para que anunciasse tanto em Jerusalém, Samaria. Sabe por que Samaria? Samaria, pastor Adão, é aquele que nós não vemos com bons olhos, porque judeu não via samaritano com bons olhos. Ou seja, não é só quem nós gostamos, não é só quem nós achamos que são especiais. Nós às vezes fazemos uma seleção que não é a seleção que Deus estabelece. Porque samaritanos naquela época era a margem da sociedade. Mas ele disse: em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. É a responsabilidade da igreja. É a responsabilidade da igreja. E como é que nós fazemos isso? Através do trabalho missionário. Estamos lá em Santa Maria da Vitória. Irmão Juscelino, até 15 dias atrás, ou 21 dias atrás, aproximadamente, quando o pastor Adão teve oportunidade aqui, ele disse que era 3. Agora ele já indicou ali, já encheu a mão. Já é 5. A semente está sendo lançada. Agora precisamos entender que o fator multiplicador de Deus não é o fator multiplicador nosso. E hoje, o nosso fator multiplicador é sempre multidão, sim ou não? Jesus ensinou tanto a multidão quanto a uma só mulher no poço de Jacó. E o milagre na vida de uma mulher, que a multidão abandonou ela, Jesus continuou lá. Quando Deus ordenou a Adão, disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. Com quantos ele começou? 2. E o culto que Deus celebrava no jardim era para 2 crentes. Era o culto para 2 crentes. Ele estava lendo nessa tarde e fico imaginando, pastor Adão, Noé dirigindo o culto para 8 crentes, 100 anos. Ou como você queira, mais de 120 anos, pastor. Ele dirigindo o culto, sabe para quantos crentes? Para 8 crentes. E até entendo que ele não começou dirigindo para 8. Aí você até pode dizer: pastor, mas naquela época não tinha nem culto. Quem foi que te disse? Quem foi que te disse? Se Deus se agradou dele, da forma dele andar, e a Bíblia diz que ele era um homem justo e temente a Deus. E tem até uma curiosidade nessa tarde que eu encontrei e fiquei me matutando e procurando e tentando achar, mas não achei, mas vou achar. Eu não fechei ainda, por isso não vou citar e nem vou afirmar. Mas me deixou.
E a gente lê a Bíblia há tanto tempo. Quem aqui que não conhece a história de Noé? Não é? Agora eu imaginando. O vocal até cansou e sentou, tá vendo? Mas entenda. Quando eu lhes disse que pode até não ser para 8, porque Noé foi ter filhos com quantos anos? 500. 500 anos. Antes disso, inclusive a geração já estava. E o texto bíblico é tão extraordinário que ele não achava ninguém para fazer bem, pastor Adão. Porque o texto bíblico inclusive vai dizer que eles praticavam o mal continuamente. Era um dia após o outro. Ainda bem que Noé não teve o mesmo espírito que Jonas, pastor Adão. Jonas prega um dia uma mensagem e toda uma cidade de mais de 120 mil pessoas se converte. Adão prega no mínimo 120 anos e ninguém se converte. E Pedro, quando vai se referir a Noé, diz que ele era um pregoeiro da... Sabe o que me chama a atenção, Márcio? É que Noé permaneceu 120 anos sem nada acontecer aos olhos humanos, mas ele não desacreditou do seu chamado. Ele não abandonou, não disse nada acontece, vou deixar, vou abandonar, Deus não está comigo. Ei, Deus está com você. Persista, não desista, siga em frente. Não desista do projeto e do propósito de Deus na sua vida. Ainda que ninguém acredite, vou repetir, ainda que ninguém acredite. Se Deus falou com você, siga em frente. Não desista. Quando Noé recomeça, 8 crentes. Se os irmãos chegarem num culto aqui, numa quarta-feira, num sábado, num domingo, e tiver aqui 8 crentes, dizia assim: o culto não foi bom hoje não, tinha pouquinha gente na igreja. Sim ou não? Percebe que muitas das vezes nós nós mensuramos a qualidade do culto pela quantidade? Sim ou não? Às vezes diz, não sabe, hoje eu não vou não, tem pouquinha gente. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, o que é Jesus para você? É pouquinha gente? Vou lhes dizer, na ótica de hoje, Noé seria um obreiro reprovado. Que eu vou dizer, irmãos, eu já fui cobrado pelos meus superiores em me dizer: faz 2 anos que você está lá, você não ganhou uma alma para Jesus até hoje, você não trouxe ninguém para o batismo.
120 anos, batendo martelo e trabalhando. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Se vocês puderem me ajudar no retorno aqui, eu dou um joinha para vocês. Eu já bati nesse microfone aqui umas par de vezes. Tá? Durante tanto tempo, às vezes um obreiro passa e parece que o trabalho que ele faz é como bater picareta na pedra, só sai faísca. E às vezes sabe o que a gente tem que fazer? Pegar aquele companheiro, motivar, incentivar ele e dizer: amola e começa de novo. Não desista. Não desista. Não desista. Aonde os nossos obreiros estão trabalhando, na cidade, no bairro, nos povoados, ali ninguém será tido por inocente, porque tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Agora, as pessoas não quererem aceitar não nos dá o direito de não querer pregar. E deixa eu lhes dizer uma coisa: a situação vai ficar pior. Tem aqueles que às vezes hoje diz que Deus não está mais com a igreja, porque não se tem mais conversões como se tinha antigamente. Sabe o que é isso? Fruto de uma geração corrompida, fruto de uma geração que está vivendo segundo os seus prazeres, fruto de uma geração que praticam o mal continuamente. E sabe qual é uma das evidências do arrebatamento da igreja? Assim como foi nos dias assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas não se converterem não nos dá o direito de deixar de pregar. As pessoas não se entregarem para Jesus não nos dá o direito de não investir na obra missionária e no trabalho missionário. Às vezes poderíamos dizer: mas lá ninguém se converte. Mas estão ouvindo a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que transforma. O céu é uma escolha. Entenda a minha colocação até um tanto utópica. Se eu fosse Deus, pastor Adão, mandava construir a arca de mais de 100 e tantos metros, com mais portas, para facilitar a entrada. Por que Deus não fez isso? Porque só existe uma porta, e a porta é Jesus. Eis que estou à porta e bato. E Ele, o próprio
vai dizer: eu sou a porta. E as portas continuam abertas. E me lembro das palavras proferidas na letra de um hino, que diz que o martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero que você mergulhe comigo dentro da realidade da história e entenda Noé. Passavam lá na segunda, está Noé. Passa na terça, está Noé. Mas houve um dia que o barulho do martelo cessou. A porta foi fechada pelo lado de fora. Mas até o último dia, Noé continuou pregando. Quando nós lemos na carta de Pedro, nós identificamos Noé como pregoeiro da justiça. E a responsabilidade é nossa. Como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? Finalizo aqui. O que Deus está fazendo na cidade de Novo Cruzeiro é algo extraordinário. O que Deus está fazendo em Euclides da Cunha Paulista é algo extraordinário. Gostaria de poder fazer mais. Gostaria. Confesso aos irmãos que gostaria. Mas temos as nossas limitações. Temos as nossas limitações. E eu quero pedir a você, mantenedor do trabalho missionário, nos ajude neste desafio. No compromisso que nós temos com o trabalho missionário. E temos muito por fazer. E Deus vai usar da sua vida. Os nossos